Nos últimos dias, eu vejo as pessoas muito receosas com a notícia de que os Estados Unidos entraria em conflito mais uma vez e que isso daqui poderia trazer um crash para a bolsa americana e isso iria puxar o Bitcoin. Sim, é verdade, isso pode acontecer. Mas, se você me acompanha há mais tempo aqui no canal, você sabe que eu, Guiteles, não tomo decisões em cima de notícia. E sim através de dados, porque através dos dados a gente consegue antecipar as movimentações, a gente consegue ver em qual região nós estamos e ter uma estratégia onde a matemática vai nos falar a probabilidade. Se a gente tiver com maior probabilidade, a gente sabe que no longo prazo nós estaremos multiplicando dinheiro. E na análise de hoje eu quero te trazer alguns dados e te explicar qual que é a minha decisão dentro dessa região que nós estamos. Por mais que a gente tenha notícias sobre conflitos, eu vou te explicar como que eu vou me comportar nesse momento. Bom, Guiteles na área. E se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo não vai fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, quando a gente olha para o valor net entre realização de lucro e realização de prejuízo, a gente sabe que topos eles são formados com altas realizações de lucro, como fundos eles são formados com altas realizações de prejuízo. A gente sabe que o momento de vender no ciclo, se você estava rodando suas posições desde lá de trás, se você estava segurando durante muito tempo, a gente sabe que os pontos de venda, os pontos de distribuições foram nas maiores realizações de lucro que nós tivemos. Aqui você já deveria pivotar a sua estratégia para daqui para frente você seguir apenas fazendo trade no ativo, não mais rodando e simplesmente preparado para um bear market que ele pode vir lá na frente. O bear market veio nessa região que nós estamos e quando a gente bateu ali nos 60 mil dólares, a gente deixou o maior valor net em realização de prejuízo. Se a gente voltar aqui no passado, a gente vai ver que quando nós tivemos o banimento da China também, a gente teve a maior realização de prejuízo net ali acontecendo nesse momento. Eu quero que você observe que a maior queda ela já tinha acontecido, onde a gente saiu de lá dos 63 mil dólares e havia batido 34 mil dólares. Depois a gente continuou caindo, ainda foi buscar patamares mais baixos de 30 mil dólares, mas saiba que dali dos 34 para os 30, a queda já estava no final. A maior parte ela aconteceu até vir essa grande realização de prejuízo. Depois nós tivemos mais rallies de alta, topos de complacência, nós tivemos uma queda de início de bear market, aonde foi o estágio 1 do nosso bear market, tivemos alta realização de prejuízo, o mercado entregou o rally. Segundo estágio que nós tivemos foi quando a Luna Foundation quebrou, onde a gente teve muito pânico para o mercado também. Bom, quando a gente analisa esse presente momento, nós estamos no segundo estágio do bear market, onde a gente teve o primeiro, e esse primeiro estágio do bear market é aquele momento onde 95% das pessoas não entendem que nós estamos no bear market. 95% das pessoas estão esperando o pivô de baixa no gráfico semanal para definir um bear market. Muitas pessoas ainda estão se alavancando, comprando, queimando caixa, fazendo DCA, acreditando que já teve a queda que nós tínhamos para ter, e o bull market ele será estendido. O segundo estágio do bear market é quando a gente deixa o famoso pivô de baixa e aí as pessoas passam a acreditar no bear market e a gente vê que essas pessoas elas começam a se desesperar e vender atrasado em relação ao topo que nós tivemos lá atrás. Nesse segundo estágio, é comum a gente ver as realizações de prejuízo aumentando. A gente teve essa realização de prejuízo tão grande quanto quando a 3AC quebrou. Aqui a gente estava olhando para valor net. Obviamente, ela é tão grande quanto a 3AC quebrou, porque nesse período o Bitcoin custava 20 mil dólares, aqui ele custa 60 mil dólares, ou seja, 3 vezes mais. Então a gente pode esperar que essa queda aqui ela é, na verdade, 3 vezes menos do que a realização de prejuízo que nós tivemos na 3AC. Bom, mas o fato é que grandes realizações de prejuízo, ela marca regiões onde o mercado ele deve entregar um respiro ou uma lateralização, ou até mesmo ele já está próximo do fim da sua queda. Ou seja, o nosso mindset nesse ponto aqui, ele não é de venda, e sim de compra.
Porque o time de venda, ele foi lá em cima. Se você não vendeu, você perdeu o time. Aceita que você errou. A região que nós estamos hoje, ela é uma região de exposição no curto prazo e não no longo prazo. Aqui, para mim, não é o momento ainda de iniciar a DCA de compra para o longo prazo, acreditando que o ciclo ele vai voltar a subir. Não, nada disso. Eu acredito que nós vamos mais embaixo ainda. Só que aqui é uma excelente região da gente fazer exposição para o curto prazo. Por que que aqui é uma excelente região? Bom, se a gente olhar para um valor ratio ali só do investidor de curto prazo, entendendo qual que foi o nível de realização de prejuízo que nós tivemos, a gente teve uma realização de prejuízo histórica acontecendo desses investidores de curto prazo. Realização tão grande quanto o final do bear market de 2018 e quanto o Corona Crash ali, que acabou sendo um evento de maior realização de prejuízo instantânea desses investidores de curto prazo. Mas quando a gente entra dentro dessas regiões, a gente sabe que estamos em uma zona de exaustão vendedora. Esses players, eles ainda detêm muito supply em prejuízo, tá? A gente pode ver ainda mais realizações de prejuízo acontecendo lá para frente. E eu espero que até o final desse bear market a gente vai ver algo na casa de 10 bilhões de dólares, porque eles detêm ainda muito supply e a gente sabe que o Bitcoin está avaliado em 60 mil dólares, a gente pode ter um fundo cíclico ali entre 50 e 40 mil dólares, a gente já vai falar sobre fase de capitulação. Mas eu quero que você entenda que a gente começa a entrar em uma zona de exaustão vendedora, exaustão dessa realização de prejuízo que nós temos. Entendendo isso, a gente parte ali para uma análise, por exemplo, das pessoas alavancadas e entende o que aconteceu nas últimas horas. Olha só, Bitcoin ele caiu até os 60 mil dólares ali, depois disso ele começou a lateralizar. Muitas pessoas compraram dentro dessa região, muitas pessoas vieram se expondo dentro dessa região, e ao longo dessa virada de noite, nós tivemos um candle que perdeu todos os fundos anteriores que nós marcamos, menos esse fundo aqui. Muitas pessoas estavam alavancadas e a gente consegue ver isso no mapa de liquidação. A gente viu essas pessoas sendo liquidadas ao longo dessa movimentação de baixa. Todo mundo que tinha um stop abaixo desse fundo foi estopado. E o preço ele não encontrou liquidez para baixo a partir daqui e ele voltou a subir. Guarda essa informação que ela será muito importante para a nossa decisão. Mas eu quero que você saiba que diariamente a nossa função é sentar, pegar vários indicadores, analisar, ver o que está entendendo, qual que é o comportamento dos investidores e a gente deve tomar uma decisão de compra, de venda ou de apenas continuar fazendo aquilo que nós já estávamos fazendo. Obviamente que todas essas suas decisões, ela depende da sua decisão anterior. Por exemplo, eu, Gui Teles, nesse momento me sinto extremamente confortável em comprar Bitcoin dentro dessa região entre 60 e 70 mil dólares, porque a carteira Rumo ao Milhão ela se protegeu de todas as quedas, porque a carteira Rumo ao Milhão ela continua em zona de all-time high, a gente não teve prejuízo, pelo contrário, nós tivemos mais de 20% de lucro enquanto o Bitcoin caiu 50%. Nós estamos com 120% na frente do Bitcoin somente nos últimos 3 meses. Isso daqui significa que as decisões que eu posso tomar nesse presente momento são decisões de compra, porque elas estão alinhadas com a decisão de venda que veio lá atrás. E só para te mostrar a cobra morta aqui, para você não falar que eu estou falando balela, esse é o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão. Olha o dia que Bitcoin bateu o topo histórico, que foi dia 6 de outubro. Nós tínhamos mais ou menos 43 mil dólares ali, hoje nós temos 51 mil dólares e estamos fazendo exposição nesse momento, buscando mais uma posição de trade. Porque o que fez a gente elevar o patrimônio de lá para cá nos últimos meses, nos últimos 3 meses, foi exatamente a gente fazer trade em momentos chaves do mercado, igual ao momento que nós estamos agora. Se a gente olhar para o preço justo do Bitcoin, a gente vai ver que quando ele caiu ali nos 60 mil dólares, ele deixou uma movimentação de preço extremamente barato. É comum a gente ter isso acontecendo em bear markets, porque a gente teve muita realização de prejuízo acontecendo, muito panic sell. Aqui são momentos onde vários traders têm excelentes oportunidades de entrar. Eu quero que você veja que de lá para cá a gente ainda continua flertando aqui entre a linha dourada e a linha roxa também, que são regiões onde a gente deve abrir novas exposições. A gente ainda não foi buscar a linha verde lá em cima, que é a região onde a gente deve realizar as nossas vendas do curto prazo. Diante de um cenário como esse, entendendo que muitas pessoas estão realizando prejuízo ainda, só que a gente vê uma diminuição dessa realização de prejuízo, olha só.
A gente teve uma queda que desalavancou muita gente, mas a realização de prejuízo ela já começou a ser bem inferior do que o que nós tivemos dia 11 de fevereiro, dia 12 de fevereiro. Isso começa a nos mostrar uma exaustão vendedora. E aí aqui entra o ponto que eu comecei essa análise com você. A gente tem uma notícia que ela é bearish, é uma notícia que faz com que as pessoas vendam, se protejam por conta daquilo que pode acontecer. Só que quando a gente olha para os dados, a gente já vê que houve um bom movimento de desalavancagem, onde muitos players já capitularam no curto prazo, aonde a gente tem oportunidade para os traders de curto prazo, porque estamos com preço sim barato dentro dessas regiões. Esses dados eles nos mostram que a gente tem uma decisão mais bullish versus uma notícia que é bearish. Simplesmente nesse momento eu não posso tomar uma decisão de venda por conta da notícia do que pode acontecer. Até então, porque se você quer tomar decisões baseadas em notícias, é melhor que você tome decisão no boato e não no fato. Então, se o boato é que nós teremos um conflito, venda no boato e quando a gente tiver o conflito, você compra. Se o boato é que o Fed vai reduzir a taxa, se o boato é que o Fed vai injetar liquidez dentro do mercado, compre no boato e venda no fato, sempre o oposto daquela notícia. Só que eu, Guiteles, não opero as notícias, eu opero os dados. E nesse momento, olhando para os dados que nós estamos, a única coisa que eu posso fazer vendo Bitcoin, 66 mil dólares mais uma vez, é aumentar as exposições da carteira rumo ao milhão. Então sim, aqui eu vou tomar novas decisões de compra mais uma vez, lembrando. Eu tenho muita margem para poder tomar essa decisão de compra, porque eu faço gerenciamento do patrimônio e nos últimos anos nós estamos muito à frente do mercado, principalmente à frente do Bitcoin nos últimos 3 meses. Então aqui a gente tem margem para poder fazer isso. Eu entendo que talvez esse não seja o seu caso, porque você pode não ter vendido, porque você pode estar em prejuízo acumulado. Saiba que o erro você já cometeu no passado, não dá para a gente corrigir isso. Não dá para voltar lá atrás e você desvender as compras que você fez de Bitcoin acima de 100 mil dólares. O que dá para você fazer é seguir daqui para frente uma nova jornada de uma maneira mais estratégica, aceitando o erro que você fez e não é tentando fazer DCA, não é tentando descer o custo médio desse ativo, mas sim mudando a sua metodologia e a forma como que você opera dentro do mercado. Se isso parecer difícil para você, eu posso te ajudar. Você pode copiar e colar as minhas decisões dentro da carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. Mas eu quero que você entenda que essa região é sim uma região onde a gente deve olhar para compras. Bom, eu falo muito com você sobre a fase de capitulação cíclica, tá? Muitas pessoas acreditam que essa capitulação cíclica, ela se dará em um dia e a gente vai ver isso daqui na nossa frente e tudo estará resolvido, a gente vai pegar 100% do nosso patrimônio, colocar para dentro do mercado. Mas eu quero que você entenda que não será clara essa capitulação cíclica dessa maneira como que você pensa. Pelo contrário, será muito difícil a gente identificar essa capitulação cíclica. A gente só terá certeza que ela aconteceu muito tempo depois dela ter acontecido. Como nós só temos certeza do topo que aconteceu no 125, muito tempo depois dele ter acontecido. Vai funcionar da mesma maneira. Apenas as pessoas que estão trabalhando de maneira estratégica, elas vão conseguir aproveitar a capitulação. Olha só. Quando eu falo com vocês sobre capitulação cíclica, eu falo sobre uma grande concentragem de supply em uma região específica. A concentragem de supply que nós temos aqui nos 66 mil dólares, ela ainda é relativamente baixa, mas entenda que essa quantidade de supply ela já está começando a se tornar alta. Aqui pode ser uma região de capitulação cíclica se a gente passar muito mais tempo dentro dessa região dos 60 mil dólares. O que eu venho comentando com você é que o supply aqui dentro dessa região, ele está aumentando. É simples, se a gente voltar para janeiro de 2026, veja que não tinha supply dentro dessa região. O supply ele estava para cima. Esse supply está descendo para essa região. Muitas pessoas estão capitulando, muitas pessoas estão desistindo. Eu tenho como target que a capitulação cíclica ela vai se dar lá por volta dos 40 mil dólares, mas eu, Guiteles, não trabalho com preço e sim com estratégias. E aqui é uma região onde a gente está tendo uma alta transação de supply. Se a gente voltar aqui a 2 semanas, você vai ver que o supply ele era bem menor. Isso significa que nas 2 últimas semanas a gente teve muita pessoa capitulando dentro dessa região que nós estamos. Aqui, meu caro, a gente deve considerar que a exposição do curto prazo pode se tornar uma exposição do longo prazo. Não estou falando ainda e não acredito ainda que nós já capitulamos.
Mas eu quero que você saiba que um dia o fundo do curto prazo, ele será o mesmo fundo do longo prazo. Se você estiver fazendo trading durante um bear market profundo, você vai capturar o fundo do mercado. Como se você estiver fazendo trade no final de um bull market, você vai capturar o topo do mercado também. E no momento que nós estamos, se a carteira Rumo Mulher ela está se expondo, se eu vejo que os dados eles podem apontar uma capitulação cíclica, significa que sim, essa exposição do curto prazo da carteira Rumo Milhão pode se tornar uma exposição para longo prazo. Mas até o presente momento eu acredito que ela vai ser do curto prazo, onde eu acredito que nós estamos comprando entre 60 e 70 mil dólares e nós iremos vender isso daqui em breve, tá? Bom, além disso, se nós olhamos para a região que nós estamos, a gente ainda continua com alto interesse de market makers, ou seja, um bom suporte para o mercado dentro dessa região. Começamos a apresentar um leve interesse em vendas por market makers, pode ser que a gente veja o preço sanduichado ainda mais tempo dentro dessa região. Isso daqui são travamentos de book, são regiões aonde eles vão tentar lateralizar um preço durante um período maior para poder montar as suas posições. Quando a gente olha para o price action do Bitcoin, ele está morto ali e não consegue levantar. A gente simplesmente teve uma queda acontecendo ali de uma maneira bem acentuada, o preço não conseguiu se recuperar, mas ele continua lateralizando. Padrão esse que a gente viu recentemente. E lembre-se que quando a gente teve esse padrão acontecendo, a carteira Rumo ao Milhão conseguiu surfar vários trades aqui dentro com gain, porque foram momentos onde a gente teve oportunidades de lucrar no curto prazo. Como nós ficamos fora, mais uma vez, de toda essa queda, aqui a gente vai abrir novas posições mais uma vez. Eu acredito que a gente pode ter movimentações de alta acontecendo no curto prazo, lembre-se. Aqui pode ser sim uma região de formação de longo prazo. Afinal de contas, RSI semanal já se encontra em sobrevenda. Obviamente que quando a gente olha para o histórico do Bitcoin, a gente vai ver que no ciclo passado o fundo do mercado ele foi constituído com uma divergência no semanal. Mas em 2018 a gente não teve divergência, a gente só marcou aqui essa região e voltou a subir em seguida. O fato é que quando nós olhamos para essa região que nós estamos aqui, sim, nós devemos olhar para compra e não para venda. Não importa qual seja a notícia, não importa aquilo que nós achamos, não importa se eu acho que a capitulação vai acontecer em 40 mil dólares ou não. Não importa o que aconteça. O que importa é a estratégia que a gente utiliza. É uma região de exposição, onde a única coisa que a gente precisa fazer é gerenciar o risco dentro dessa posição. Porque lembrando, nós estamos com um belo de um patrimônio ainda dentro da carteira Rumo ao Milhão. Esse patrimônio ele abre margem para a gente fazer essas exposições e não há uma decisão sem risco dentro de investimentos. Você tem que aceitar um risco, você só tem que saber gerenciar isso daqui. Para mim, eu olho claramente para essa região aqui e topo esse risco. Por quê? A carteira Rumo ao Milhão não sofre drawdown já faz meses. Inclusive, se a gente olhar que desde quando a carteira Rumo ao Milhão não toma um bom drawdown, a gente está falando que desde abril de 2025 a gente segue multiplicando e toma leves drawdowns ali, que é o que eu sempre comento com você, com ganho de balde, devolva de colher, ganho de balde, devolva de colher. Quando você olha no consolidado, você estará no lucro. É simplesmente você sendo estratégico. Tome uma decisão, gerencie aquele risco, saiba ter um stop, uma região de aceitação de realização de prejuízo, porque se você não aceitar naquele stop, meu caro, pode ter certeza que o prejuízo ele vai te incomodar psicologicamente. Você acha que como que está as pessoas que estão no prejuízo acumulado na data de hoje? Sabendo que pode ter conflito entre países, sabendo que a gente teve novas quedas acontecendo na madrugada, onde Ether, altcoins, todo mundo voltando ali para o fundo que foi marcado na última queda. Como que você acha que essas pessoas se sentem uma segunda-feira abrindo um TradeView e vendo tudo no vermelho? Obviamente ela se sente péssima, ela não sente uma pessoa animada, obviamente o psicológico dela é abalado. Isso porque ela está tomando decisões erradas dentro do mercado. Agora, os clientes da carteira Rumo ao Milhão, nesse momento, estão vendo oportunidades na frente deles. Por que oportunidade de exposição? Nós ficamos fora da queda, então vamos abrir novas exposições, vamos nos expor um pouco mais dentro do mercado. Mas, obviamente, eu não acho que essa exposição ela é de longo prazo. Ela pode se tornar de longo prazo, mas ainda não acredito que ela seja de longo prazo. Por que eu ainda não acredito?
Bom, geralmente as posições de longo prazo que eu fico holdando dentro da carteira, que eu fico segurando durante um período maior, é quando nós estivermos dentro dessa região verde. Obviamente que a região verde ela não vai ser marcada no fundo, porque dentro do fundo a gente ainda estará em fase de preservação patrimonial, aonde a gente ainda estará com um comportamento de trade. Mas lembre-se que um trade do fundo do mercado, ele pode se tornar ali uma posição que a gente vai carregar por um período maior. Se a gente sinalizar barras verdes aqui na frente, aí eu sigo rodando essa posição. Mas até o presente momento, enquanto a gente estiver dentro das barras vermelhas, a minha jogada vai ser vamos comprar e vamos observar como que o preço ele vai se comportar. Caso o preço ele comece a ter sinais de distribuição, vamos liquidar as nossas posições. Caso o preço suba, nos entregue lucro e comece a ter sinais de distribuição, vamos liquidar essas posições. Simples assim. Aonde será essa liquidação dessas posições? 74, 80, 90? Não sei aonde serão essas liquidações. O que eu sei é que no presente momento nós temos sinais de compra. Então eu estou comprando e quando a gente tiver sinais de venda, eu estarei vendendo. Para mim, a capitulação cíclica ela ainda não aconteceu, mas nós estamos próximos dela acontecer. Em 2018, a gente ficou muito tempo próximo dessa capitulação acontecer e o mercado lateralizou drasticamente. Obviamente que o mercado de 2018 ele era diferente do mercado atual por conta das pessoas que faziam parte do mercado. A gente já viu que em 2022 a queda ela foi acentuada ali em movimentos de desalavancagem. Como nesse ciclo a gente também tem muita alavancagem, que são as Bitcoin Treasuries, eu acredito que a gente tem um mercado mais rápido e não um mercado tão lateral quanto nós tivemos e devagar em 2018. Então eu vejo que essa capitulação cíclica ela ainda está na mesa, ela ainda pode acontecer em patamares mais baixos. Lembrando, a região dos 60 mil dólares já está começando a apresentar sinais interessantes de capitulação. Ainda não houve a capitulação, mas novamente, a gente nunca saberá o dia que ela vai acontecer. Nós só saberemos e teremos a confirmação depois que ela acontecer. Por isso que eu, Gui Teles, estou presente todos os dias, tomando decisões estrategicamente todos os dias. E caso você queira copiar e colar as minhas decisões, ou melhor, caso você queira copiar e colar os meus resultados, você pode fazer tudo isso dentro da carteira Rumo ao Milhão. Na carteira Rumo ao Milhão, eu, Gui Teles, analiso o mercado, tomo as decisões de compra e de venda, bola e estratégia. Você recebe uma mensagem na tela do seu celular para que você possa copiar e colar a mesma coisa que eu estou fazendo. Você vê o mesmo ponto que eu estou entrando, a minha estratégia, o mesmo ponto de saída, o mesmo resultado que eu. Qual que é o resultado que eu obtive nos últimos anos, desde quando eu iniciei a carteira Rumo ao Milhão? Esse é o resultado. Esse é o patrimônio consolidado da carteira Rumo ao Milhão. Só pelo fato da gente já estar à frente do mercado nos últimos meses aqui, já mostra que a nossa estratégia ela é vencedora. Porque a gente não só compra os ativos, mas a gente também vende os ativos. Para você participar da carteira Rumo ao Milhão, clica no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para essa página. Nessa página eu expliquei que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se ela faz sentido para você ou não, veja se você está em busca de acumular patrimônio. Caso você esteja em busca de uma lista de 10 bons ativos, a carteira Rumo ao Milhão ela não é para você. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber essas notificações de push aqui ó, na tela do seu celular. Aqui você consegue ver exatamente aquilo que eu, Gui Teles, estou comprando, estou vendendo. Basta você acessar essa notificação e você consegue ver diretamente no app exclusivo qual que é a minha decisão. Decisão de compra, de venda, qualquer estratégia. Você consegue tirar dúvidas comigo, dúvidas diretamente com o meu time. Além disso, eu vou te entregar de bônus um treinamento que eu não vendo, mas simplesmente entrego para os meus clientes, que é exatamente os princípios estratégicos que eu utilizo, como que funciona o mindset milionário. Afinal de contas, mindset é muito importante para você atingir esses objetivos financeiros, como funciona o ciclo monetário, como que é a análise de price action e como que você faz a análise on-chain também. Te dou esse treinamento aqui apenas para que você entenda como que eu, Gui Teles, me comporto no mercado e assim a gente consiga alinhar as nossas expectativas. Se as nossas expectativas estiverem alinhadas, não há frustração nesse relacionamento. E sim, nós devemos ter um relacionamento de longo prazo. Afinal de contas, esse é um projeto que vai levar a carteira para os múltiplos milhões, onde você deve entender e confiar em todas as minhas decisões. Mas saiba que isso não vai acontecer da noite para o dia. Nos últimos 3 anos, temos excelentes resultados aqui e o próprio patrimônio ele já mostra isso.
Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes de dentro da carteira Rumo ao Milhão e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Novamente, a carteira Rumo ao Milhão vem aumentando a sua exposição em Bitcoin nessa região que nós estamos. Eu entendo que as notícias elas são caóticas, mas aqui a gente deve ser estratégico. Não são compras com amadorismo, acreditando que a alta vai ser infinita, que está tudo bem, nada disso. Simplesmente compras, estratégias com gerenciamento de risco. Caso você queira copiar e colar todas as minhas decisões, você sabe onde encontrar essas decisões. Eu espero que sim, a semana ela seja turbulenta por conta dessa notícia, mas as minhas decisões elas serão pautadas em cima de dados. Espero que você também tome suas decisões em cima de dados ao longo dessa semana. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!